uma história para começar esse tema. Imagine vocês numa cidade do interior de Goiás, não vou falar o nome, para vocês não ficarem fazendo peregrinação lá, onde de repente, todas as noites, numa casa perto da matriz, na rua principal dessa cidade, ouvem-se barulhos que parecem vir do alto do telhado da casa. As portas começam a bater, as janelas também começam a bater, luzes começam a se manifestar e tudo isso causa grande medo nas pessoas ali ao redor. Imaginem vocês que não há uma explicação para isso e, no entanto, as pessoas começam a suspeitar, evidentemente, que se trata do quê? Talvez uma possessão, talvez uma manifestação diabólica, talvez qualquer coisa assim. Muito bem. Isso que eu acabei de dizer para vocês é algo real, é algo que acontece, não é? Nós vamos estudar um pouco disso hoje brevemente. Quero fazer apenas um alerta para vocês. Parapsicologia é um conteúdo que a Igreja Católica valoriza. A gente teve um dos maiores cientistas desta área no Brasil, que foi o Padre Quevedo. E é um importante tema pastoral, sim, tá bom? E, no entanto, nosso tempo é curto. Talvez uma conferência não seja possível. É só um alerta para eu contar mais um caso. Agora imagine uma pessoa que... Estou falando de casos reais. Uma pessoa que ela conversa com você, ela é uma médium, talvez, ela conversa com você, ela pergunta sobre o que você quer rezar, e então ela começa no meio de uma oração com algodão, ela começa a tirar coisas daquele algodão. Quase todas as vezes ela tira os mesmos objetos. Ela tira velas de várias cores, ela tira objetos pontiagudos, ela retira daquele algodão, enfim, coisas que simbolicamente remetem ao mal, alguma coisa ligada à terra, de cemitério, agulhas, não é? Tudo isso, peças de roupas íntimas, e ela explica que ali foi feito um trabalho para você. Bom, você se surpreende porque, afinal de contas, você não imaginava que aquilo poderia sair do algodão, que, aliás, você estava pegando antes e analisando para ver se não tinha nada. E, no entanto, às vezes as coisas caem de cima. Agora imagine você também em uma casa onde, além das portas baterem, além de pedras caírem do teto em cima dos moradores, estes moradores, de repente, quando acordam, têm uma série de agulhas sob a pele dos braços, mas nem sinal por onde entraram essas agulhas. E essas agulhas também estão nos colchões. Bom, eu relatei para vocês três casos reais de eventos não normais, não naturais, de eventos que a gente chama de eventos parapsicológicos. O primeiro caso, que é um caso que está em andamento ainda, então não tem nem por que dizer onde é, mas vocês podem achar casos mais interessantes ainda procurando na internet. O segundo caso que eu mencionei é o caso de uma senhora chamada Benzedeira do Algodão, que é a dona Eder Lazil. Ela é uma pessoa que mora no interior de São Paulo, perto da cidade de São José do Rio Preto, psicóloga e foi médica. E ela, como irmã, como freira, teve a oportunidade de atender pessoas assim. Há muitos casos, a gente vai ver mais alguns. Eu comecei dizendo desses casos para vocês pelo seguinte motivo. Nós temos uma série de questões ao redor disso que dificultam uma compreensão mais imediata. Por exemplo, há uma questão aí chamada senso comum de muitas coisas, há uma questão também chamada imaginário, não é? Que a gente não vai tratar hoje, porque o imaginário já foi tratado em outro episódio aqui, em outro evento, não é? E há também outras características que a gente tem que levar em consideração. Por que eu disse isso para vocês? A parapsicologia teve um surgimento interessante, a gente já analisou, na verdade, um momento histórico do surgimento da parapsicologia, mas ligado aos movimentos da nova era, aos novos movimentos religiosos. Quando é que surge essa ciência chamada parapsicologia? Surge no século XIX, quando os europeus foram para vários países do mundo e voltaram de lá trazendo novidades religiosas e teológicas, trazendo supostos fenômenos sobrenaturais e tudo assim. E com isso geraram duas coisas. A parapsicologia é irmã gêmea de uma reação desse fenômeno chamada ocultismo,
é a irmã gêmea de uma outra reação chamada espiritismo ou espiritualismo, e ela também é irmã gêmea de um movimento chamado cientificismo. Então ela tem ela tem 3 irmãos, ela é a 4ª irmã. Por que eu digo isso? Quando os europeus descobriram outras religiões, e eles viram que algumas dessas religiões tinham aí promessas de poderes mágicos e tudo mais, eles se encantaram. Porque, principalmente os europeus que vinham de culturas protestantes, o protestantismo, na sua essência, é muito sério, é muito sóbrio. Você visita uma igreja protestante europeia, ela não tem obra de arte, é a proposta religiosa deles. E as católicas são repletas de movimento, repletas de emoção, repletas de, enfim, muitas coisas. Tá, este fator cultural levou várias pessoas de vários países europeus a se encantarem com outras religiões, trouxeram para a Europa, criaram ali aquele nicho de ocultismo, e a partir disso começaram a se desenvolver vários cultos. Por exemplo, um dos cultos que se desenvolveu na Europa e na América do Norte, ainda na metade do século XIX, foi o culto que ficou muito centralizado em torno das irmãs Fox, que já falamos aqui, quando falamos de as religiões espíritas, não é? Nós não vamos retomar isso. Assistam que vocês vão gostar. Isso é quase uma continuação daquele tema. Aquelas irmãs que alegavam ter poderes sobrenaturais e conversar com um fantasma que teria morrido na casa onde elas moravam, com o tempo, uma delas disse que aquilo era uma fraude, as outras sustentaram, depois as outras disseram, depois, enfim, virou uma questão assim. É aí que se originaram, por exemplo, as religiões espiritistas, não é uma só, são várias. A mais famosa que tem no Brasil é de Allan Kardec, e foi aí também que se originou uma reação a isso, dizendo isto é fraude, isso é charlatanismo. Então, esse pessoal que se reuniu em torno do conceito de que isso era uma fraude, não era verdadeiro aquele fenômeno, esse pessoal, todos eles tinham uma coisa em comum, todos. Uma admiração pelo inexplicável e uma busca pela ciência. Quem se colocou contra formou a parapsicologia. Quem se colocou a favor formou aí as doutrinas espiritistas. E por que você fala espiritista e não espiritismo? Porque são várias, na verdade. São várias matizes, vários tons. Né? Não é uma expressão única. Tá, muito bem. Então, de lá para cá, houve vários avanços. O curioso, o interessante disso, que eu quero dizer a vocês, é o seguinte. A parapsicologia, que no começo se chamava ciência metapsíquica, que ela procurava entender os fundamentos da mente, no começo, ela deu as bases, curiosamente, para o surgimento de 2 ciências muito importantes, que são a psicologia e a psiquiatria. Elas estão na origem da parapsicologia. Agora, o curioso é que vários cientistas recusam o termo de ciência para psicologia. Isto é curioso porque, no início, a parapsicologia deu embasamento para outras ciências e hoje ela não tem esse embasamento para ela. A parapsicologia basicamente se ocupa de 2 coisas. Ela se ocupa das coisas inexplicáveis relacionadas à mente e das coisas inexplicadas. Há uma diferença. O que é inexplicável é o menor campo de pesquisa aí. O que é inexplicável é aquilo que não tem explicação. O que é inexplicado é aquilo que nós ainda não encontramos uma explicação. Anote, por favor. Inexplicável é o que não encontra-se explicação. Existe. E inexplicado é aquilo que ainda não sabemos a explicação. Sempre que acontece um fenômeno paranormal ou metapsíquico, isso tem alguns elementos em comum. Primeiro elemento que torna isso algo, um campo científico, é a existência de pessoas. Não acontece evento paranormal onde não estão pessoas reunidas. As pessoas precisam estar ali próximas. Isto já foi observado desde o início. Então já fica descartado de cara a ação de anjo, demônio, espírito, nesses tipos de coisas aqui. Não existe. Neste campo que eu estou falando. A gente já estudou os milagres aqui em alguns episódios e eu quero já deixar claro desde o início. Milagres existem e eles são também observados pela parapsicologia. A ação do mal também existe, ela também é observada pela parapsicologia. No entanto, eles são categorias diferentes e eu vou explicar por que são diferentes. A parapsicologia surgiu, então, baseada nesse tipo de
surpresa, nesse tipo de admiração com aqueles supostos fenômenos sobrenaturais. Igual surgiu o espiritismo ou as religiões espiritistas, e a gente tem no século XIX cientistas como Faraday, por exemplo, Michael Faraday, fazendo experiências com as mesas girantes e constatando que não eram verdadeiras, e temos experiências com outros cientistas também de renome naquelas supostas sessões, né, espiritistas, e constatando que eram aparentemente verdadeiras. Porém, com o passar do tempo, o desenvolvimento dos sistemas de observação, a maior parte desse tipo de fenômeno foi sendo desmascarada ou descartada. São duas coisas diferentes. Desmascarada porque no caso das irmãs Fox, por exemplo, que são as mais emblemáticas, tem outras, ali constatou-se fraude, mas isso é desmascarar. No entanto, descartar é quando constata-se que alguns fenômenos não são exatamente espirituais, mas são fenômenos psicofísicos. São fenômenos disparados a partir da mente de uma pessoa humana, viva agora e com uma ação no meio ao seu redor. Isso é a parapsicologia. Muito bem. O termo foi usado por um cientista chamado Max Dessoir, foi usado em 1889, mas ele só foi empregado depois por um parapsicólogo muito famoso que foi o Dr. Rhine. Quando o Max Dessoir colocou esse termo, lá no século XIX, ainda a parapsicologia chamava-se metapsíquica. Tá? Isso é só história para a gente saber que tem uma história por trás disso. Mas o Dr. Rhine e o Dr. McDougall fizeram experiências no começo do século XX nos Estados Unidos e no Canadá sobre a capacidade que crianças teriam de adivinhar o que estava por detrás de certos cartões. Essas crianças adivinhavam, só que depois que essa pesquisa fez sucesso, aconteceu algo lamentável até hoje. A parapsicologia acabou sendo desacreditada porque descobriram que os dois, mas principalmente o Rhine, fizeram pesquisas com crianças muito pobres e sem os pais saberem, e ainda oferecendo doces para eles, ou seja, causando aí uma espécie de dependência ou uma espécie de sugestionamento. Se acertasse, ganhava o doce. Não é uma pesquisa válida. Então, isso causou um descrédito para a parapsicologia até hoje. Mas a ideia de pesquisar os poderes mentais ganhou o tempo e não ficou descartada. Ao longo do século XX, nós tivemos departamentos científicos na União Soviética, nos Estados Unidos e em outros países tentando desenvolver soldados com poderes psíquicos. A gente fala disso já, não é? Tá, vamos avançar aqui. Então, teve toda essa questão dessa pesquisa que fracassou, só que, ao mesmo tempo, tinha uma questão que acabava dando validade, que era o desmascaramento daqueles supostos falsos médiums. Aqui teve uma coisa curiosa que eu acho que vale a pena a gente lembrar, né? Teve algo interessante, que é, até o século XIX, quem exercia uma espécie de fascínio nas pessoas, gente, eram os mágicos. Até o século XIX, os mágicos ocupavam os salões e tudo mais. Quando começaram a aparecer os metapsíquicos, essas pessoas, né, supostamente com poderes, os mágicos perderam a sua fonte de ganho e tudo mais. Aí vem uma coisa curiosíssima. Quem primeiro começou a desmascarar supostos médiuns, quem foram colocou a ciência dentro de uma possibilidade de ser ridicularizada. Vocês estão entendendo? Os cientistas não perceberam que era fraude. Os mágicos perceberam. Então, desacreditou muito. Embora houvesse cientistas que estavam já possivelmente identificando fraude. O que dizem aqueles cientistas que não aceitam a parapsicologia como ciência? Eles falam um argumento engraçado. Eles falam assim que os fenômenos que a parapsicologia observa, eles são, na verdade, umas anomalias estatísticas. Anote isso. O que é uma anomalia estatística? Aparece tão pouco que não é nem interessante observar. Mas, gente, isso é um contrassenso da ciência, né? São alguns cientistas que falam isso. Eles falam que não vale a pena observar porque isso vai contra as análises das estatísticas. Bom, traduzindo aqui numa linguagem mais simples, equivaleria a dizer que essas anomalias, né, são porque tem baixa relevância, não adiantaria estudar. No entanto, aí que está o contraditório, né?
Foi por causa desses estudos que nós temos hoje a psicologia e a psiquiatria, tá bom? Bom, enfim, já mencionamos isso. Antes de entrar no tema, eu vou descrever alguns fenômenos para vocês entenderem. É importante falar que no Brasil tivemos a figura do Padre Quevedo, que foi um dos maiores cientistas parapsicólogos do mundo. O Padre Quevedo faleceu recentemente, não é? E ele deixou uma série de livros. Ele deixou aqui em São Paulo um museu e quando ele era vivo ele havia criado o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, CLAP, formou parapsicólogos do mundo todo. Foi assim uma instituição de alto destaque. Hoje o sucessor desse instituto é o Instituto Padre Quevedo. Quando vocês vierem a São Paulo, né, alguns de vocês falaram que virão me visitar, a gente pode fazer uma visita a este museu da parapsicologia. Vocês vão gostar, é bem interessante. Ele foi uma pessoa importante e agora olha só. Em alguns lugares, quando você pesquisa sobre o Padre Quevedo, você vai observar que às vezes até sites de paróquias e de comunidades colocam assim uma ressalva para ele. Por que fazem isso? Porque muitas das coisas que Padre Quevedo disse, num primeiro momento chocaram as pessoas que estavam lendo. Quando ele disse, por exemplo, sobre... Ele escreveu um livro sobre a demonologia, chamado Antes que os Demônios Voltem. Um livro muito interessante, por sinal. Só que nesse livro, ele diminui radicalmente a ação do mal no mundo. Ele anula radicalmente, porque ele estava vendo que onde é que o demônio se manifestava? Em lugares onde queriam extorquir as pessoas, onde queriam falar, você está com demônio, tem que pagar dízimo aqui. Vocês estão me entendendo? Muito bem. Por causa disso, também parece que desagradou algumas outras percepções e sensibilidades dentro da Igreja Católica, mas no fim das contas, tudo que ele falou condiz profundamente com o ritual de exorcismo e outras súplicas que nós estudamos aqui na conferência passada. Tudo que diz o ritual de exorcismo e outras súplicas, o Padre Quevedo dizia também. É possível, claro que o mal exista, mas é muito mais provável que seja ali uma reação mental das pessoas. Então o Padre Quevedo também ficou com essa, digamos assim, levemente marcado por isso, mas isso não é importante, não anulou o brilho de cientista dele, de jesuíta, ele era um padre jesuíta. Basicamente, preste atenção nisso para você entender bem. Basicamente, os fenômenos da parapsicologia envolvem duas pessoas. Envolve um emissor e também envolve um receptor. É uma comunicação. Aqui nesta comunicação que nós estamos fazendo, que ela não é nada paranormal, nem parapsicológica e tudo mais, né? Ela é uma comunicação normal. Você está me vendo, eu sou o emissor e você é o receptor. Daqui a pouco, quando eu for interagir com você, você será o emissor e eu serei o receptor. Bom, o que acontece é que nesta comunicação de dupla via, o emissor também pode ser chamado de epicentro. O que é o epicentro? Por exemplo, o epicentro de um terremoto. É onde o terremoto começou. Aquilo é o epicentro. Aqui a gente pode chamar de epicentro aquela pessoa que está ligada misteriosamente ou enigmaticamente a um evento. Por meio de comandos mentais, ela determina que certas ações aconteçam e essas ações podem atingir outras pessoas, podem alterar de alguma forma alguma sensibilidade do ambiente ou provocar uma manifestação de várias naturezas. Eu vou explicar que é interessante. É curioso, não se trata de nenhum tipo de preconceito, são dados estatísticos, é que nos estudos recolhidos pela parapsicologia desde o século XIX, 90% dos casos envolvem mulheres, meninas, adolescentes. Então envolve adolescentes do sexo feminino em 90% dos casos de parapsicologia estudados. E em 100% dos casos, envolve pessoas que estão passando por um período de dificuldade emocional, de instabilidade ou até mesmo de desequilíbrio. Estas adolescentes que eu mencionei, elas quase sempre, segundo as estatísticas da parapsicologia, você pode consultar facilmente isso lá no site do Instituto Padre Quevedo. Não recomendo que você fique zanzando pelos sites aí não, mas busque o que é certo, que o site dele é muito competente, né? Instituto Padre Quevedo, IPQ. Dizem, então, as estatísticas chegaram à conclusão de que estas meninas, estas jovens,
aparentavam quadros familiares de instabilidade e pais repressores. Então, elas de algum modo externalizavam aquela repressão emocional por meio de fenômenos psicofísicos de várias naturezas. Padre Quevedo, por exemplo, relatou em algumas circunstâncias a questão de aparecimento de fogos, de objetos que se consumiam sem que ninguém houvesse colocado fogo neles, portas batendo, objetos caindo. Se você procurar vídeos na internet, você vai achar vídeos sérios que estão ligados a empresas jornalísticas, e principalmente você vai achar muito vídeo de mentira, né? Você vai achar esses canais adolescentes repletos de mentira. Mas você vai achar alguns vídeos sérios. Por isso, está muito no domínio da imaginação e da lenda. Acaba muitas vezes vulgarizando o tema e tornando difícil de ser encontrado alguma coisa, tá? Principalmente por um motivo que eu vou mencionar aqui. Há 3 vertentes da parapsicologia. Há uma que é a vertente espiritista, que procura justificar fenômenos supostamente mediúnicos. Há uma chamada vertente independente. De independente ela não tem nada, ela está, na verdade, baseada em alguns preconceitos científicos. E tem a vertente mais adequada, que é a vertente católica, que desde então foi a vertente que fez desenvolver a parapsicologia. Muito bem. Então, quem tem meninas adolescentes em casa não precisa se preocupar, a não ser que essas meninas sejam expostas a questões de grave repressão, né? O que elas podem fazer? Não se preocupe, não é nada sério também. Eles podem fazer, talvez, um guarda-roupa pegar fogo, podem fazer talvez um colchão pegar fogo, né? A gente vai explicar. Eu estou aqui fazendo uma brincadeira, mas não é nada assim grave, né? Veja bem, então esse epicentro é capaz de fazer esse tipo de ação acontecer e, em geral, esses episódios estão relacionados a desequilíbrios emocionais. Eles são episódios que sempre envolvem uma percepção extrasensorial, que é uma capacidade de encontrar informações sem que sejam dadas as informações. Percepção extrasensorial pode estar relacionado a faculdades mentais que os seres humanos tenham e que não foram desenvolvidas ainda. Eu dou aqui um exemplo que falam tanto, né, fazendo uso delas. Quem de vocês aqui talvez já viu uma série de alguns anos atrás chamada Mentalista? É uma série muito interessante. Quem é que aparece nessa série? É uma pessoa que antes falava que tinha, o enredo da série é esse, ela falava que tinha poderes paranormais, mediúnicos, recebia pessoas na sua clínica, na sua casa, e falava para elas coisas assim, de mensagem de quem veio do outro mundo, de quem morreu, recebia mensagem dizendo que aquelas pessoas estavam bem. Mas essa pessoa, que é um homem muito inteligente, é o Patrick, esqueci agora o sobrenome dele do personagem, ele olhava para as pessoas e era capaz de fazer leitura fria. Algum dia a gente vai falar disso aqui quando der tempo, tá? Já mencionei também esse termo. A leitura fria é uma capacidade que você tem de olhar para a pessoa e de, em poucas palavras, confirmar hipóteses para a conversa por aquele viés e conseguir que você tenha uma conversa exitosa com aquela pessoa. Isso é leitura fria. Então, não se tratava de adivinhação. Depois acontece uma série de coisas, ele é contratado pela polícia para desvendar supostos casos envolvendo falsas questões de mediunidade. E ele, claro, ele adivinha todas porque ele é inteligente, ele sabe disso. Muito bem. Então, essa percepção extrasensorial, no entanto, há 2 possibilidades reais para ela. Existe a percepção extrasensorial, que é de fato um fenômeno ainda não explicado. A parapsicologia não tem todas as respostas. E existe essa outra possibilidade que a parapsicologia já conseguiu identificar, de fraudes, de pessoas que na verdade são extremamente observadoras. Elas observam a tua forma de falar, de se comportar, fazendo um trabalho para uma disciplina de filosofia. A gente foi até uma dessas pessoas que trabalham com leitura de mãos, de passado, regressão de vida, e, no entanto, era uma assistente que esta suposta médium tinha, ficava na sala conversando com as pessoas e depois repassava as informações para ela. Bom, então a parapsicologia já fez um corte dizendo que há coisas um pouco difíceis de explicar e há coisas muito fáceis de explicar.
são fenômenos que tratam, no entanto, esses eu vou falar dos mais, assim, que chamam a nossa atenção, tratam de uma ação inteligente sobre o entorno. Também das duas formas. Seja uma ação inteligente de fraude, utilizando truques de mágica, e uma ação inteligente sobre o entorno, utilizando, na verdade, esses poderes mentais que a parapsicologia está tentando descobrir como são os processos, mas que já sabe que não tem nada de espiritual. Tudo bem? Tá ficando claro? Tá. Ah, mas isso anula os milagres? Não. Os milagres entram numa terceira ordem, a gente vai falar deles. Vamos lá. Fenômenos paranormais. O que são os fenômenos paranormais? Eu classifiquei em 3 partes. Há diferentes classificações. Eu classifiquei em fenômenos extranormais, fenômenos paranormais e fenômenos pós-normais ou ultranormais. Tudo bem? Supranormais seria a palavra mais correta. Tá bom? Extranormais, paranormais e supranormais. O que são os fenômenos, então, os fenômenos extranormais? São a utilização das tuas capacidades sensoriais inconscientes e de uma forma involuntária. O que você está falando? Coisas que as pessoas fazem sem conseguir entender como estão fazendo, mas que acontecem. Por exemplo, há um fenômeno chamado telergia. Anote, por favor. Telergia. O que é a telergia? Telergia é um dos primeiros fenômenos observados pela parapsicologia que trata da capacidade que as pessoas têm de plasmar ao seu lado próximo ao seu corpo imagens, representações ou até de projetar fantasmas num ambiente. Isso se chama telergia. A telergia usa um elemento chamado ectoplasma, é um elemento que a parapsicologia deu o nome. Você vai ver que religiões por aí usam esse termo também. O que é que uma pessoa capaz de telergia faz? Ela consegue pensar e surge do lado dela um rosto, uma imagem de um automóvel, se ela estiver pensando, ela projeta, como se ela tivesse uma espécie de retroprojetor mental. Isso existe, isso você pode visualizar no próprio portal do Instituto do Padre Quevedo, uma série de fotos históricas muito interessantes, que generosamente eles colocaram lá. Telergia é isso. Tá. Há outra capacidade chamada fotogênese. Fotogênese é algo interessante, já observado também em santos, que é a capacidade de emitir luzes. Esta fotogênese aqui, no entanto, ela ocorre em variados graus. Muitos supostos médiums foram desmascarados. No entanto, alguns, ao longo da história, não foi possível, porque eles realmente conseguiam projetar luzes a partir do corpo, da mão, por exemplo, dos olhos, e isso chama a atenção. Mas, e principalmente com o avanço da engenharia genética, quando a gente sabe que há vários animais luminescentes, né, como os vagalumes, algumas espécies de lagartas, algumas espécies de peixes, mas isso que é difícil de entender no ser humano, porque não acontece no nível biológico, acontece no nível metapsíquico. Tá? Então é a chamada fotogênese. Há uma coisa chamada tiptologia. Tiptologia é uma comunicação baseada em batidas, assim, por exemplo. Uma batida significa uma coisa, 2 batidas outra. Foi com a tiptologia que o ocultismo se transformou em espiritismo e outras variações. Aquela célebre mesa onde os médiuns se reuniam e aí a mesa levitava supostamente e batia no chão para dizer uma letra, uma palavra. Foi aí, por exemplo, que Michael Faraday percebeu que aquela suposta mesa, né, da tiptologia era uma fraude. Estão me entendendo? Então esse é o terceiro fenômeno, assim. Há um fenômeno chamado pirogênese. Padre Quevedo mencionou, por exemplo, a questão de uma pessoa, uma senhora, que havia se divorciado do seu marido, foi embora para outro lugar e deixou a casa. Depois de anos, aquele marido havia se casado com a empregada e quando aquela senhora voltou anos mais tarde para visitar os filhos, ela viu o marido casado com a que então era empregada e, de repente, o colchão do casal começou a pegar fogo, né? As roupas do casal começaram a pegar fogo dentro do guarda-roupa. Esse foi um caso que ele relatou, e um caso que aconteceu na América Central. Outro caso que ele acompanhou foi um caso curioso em que, numa casa que morava uma família, né? um casal de esposos e uma criança, a sogra veio visitar, a mãe daquela moça veio visitar,
e começaram a acontecer fenômenos curiosos. Não tem nada, não faça piada com isso, tá? Isso podia acontecer de qualquer jeito. Mas, basicamente, estavam relacionados a queimar as roupas do esposo dentro do guarda-roupa. E o curioso é que as roupas da esposa não sofriam nenhum tipo de dano. Olha o poder mental empregado nisso. Tudo parou quando aquela senhora parou de visitá-los, né, e por fim faleceu. Então veja bem, essa questão dos fenômenos ou dos efeitos parapsicológicos está profundamente relacionada à emoção, à instabilidade de emoção. Então isso é a chamada pirogênese. Não posso dar exemplo de todos porque o nosso tempo não permite. Há um fenômeno chamado, por favor, preste atenção no que eu vou dizer, chamado levitação. É a levitação de pessoas? Não, talvez até seja, mas não é igual à autolevitação dos nossos santos. Os nossos santos voaram a grandes alturas. Esta levitação que eu estou falando aqui é uma levitação capaz de levantar pequenos objetos por pouco espaço de tempo e a uma altura também não muito grande. Então, por exemplo, seriam capazes, às vezes, de uma pessoa paranormal assim, talvez, levantar este terço que tenho nas mãos a uma pequena altura, ou então fazer esta caneta circular por esse ambiente, mas sempre em torno dela. Isso é chamado de levitação, mas não se confunde com a levitação dos santos, que isso é muito diferente. A gente já estudou também, inclusive com documentação aqui, né? Vai lá na questão do Dia dos Santos, aqui que você vai ver, no episódio dos Santos. Tá aqui embaixo, nesses vídeos aí embaixo. E há várias outras capacidades que a pessoa tem. Essa telergia que eu estou mencionando agora também, ela é capaz de colocar energia em corpos ou em pessoas. Por exemplo, o senhor Liu Taolin é uma pessoa que existe hoje, ele tem mais ou menos 70 anos de idade, ele é tailandês, ele tem um fenômeno curiosíssimo. Ele é capaz de fazer todos os objetos de metal do ambiente virem até ele e se grudarem no corpo dele. Há fotos com ferros elétricos, frigideiras, talheres, todas cobrindo o seu corpo, porque ele é capaz de desenvolver o magnetismo e as coisas vêm para cima dele. Entendeu? Ele entra no automóvel, ele é capaz de fazer o automóvel ligar ou desligar. Não é mágica, não é nenhum poder assim espiritual, angelical ou demoníaco. É uma capacidade que ele tem. Os soviéticos estudaram muito isso. Os soviéticos possuíram alguns soldados assim com essa capacidade de manipular o magnetismo. Então isso há também a telecinese, que a telecinese está relacionada à mobilização de objetos. Numa das palestras do Padre Quevedo, ele mesmo fez alguns objetos se movimentarem. Então, quando as pessoas pensam nele, elas pensam, ele só sabia falar isso no Exister. Na verdade, se você começar a procurar fotos dele, você vai ver uma foto muito clássica, que é ele levantando uma menininha do chão. A menininha deitada, ele levantando ela quase 1 metro de altura. Você vai ver fotos dele fazendo objetos se moverem. Você vai ver essas fotos. Isso tudo pelo poder da mente. Não é nenhuma questão de poderes mágicos, não é nenhuma questão de inspiração angelical ou diabólica, como eu falei. E há também uma capacidade chamada, essa faculdade psicográfica, ela pega intuições das pessoas ao seu redor, ela capta de alguma forma, seja visualmente porque fez leitura fria, seja porque ouviu alguma coisa, ela consegue fazer conexões mentais muito rápidas, ou seja porque ela realmente capta alguma espécie de pensamento. Isso a gente vai ver já na sequência dos segundos fenômenos, que são os paranormais, né? Ela consegue captar esses pensamentos e transcrever rapidamente no papel, né? Então esses que eu mencionei, gente, são os fenômenos extranormais. São de três categorias. Extranormais são esses. Infelizmente não posso dar tanto exemplo, o tempo não permite. Quem sabe a gente faz uma segunda parte e a gente dá exemplo. Os segundos são os fenômenos paranormais. Esses são capacidades mentais inconscientes que ultrapassam as barreiras do tempo e espaço, tá? Não há é mais difícil explicar. Aqueles todos dá para explicar que sofrem uma ação mental, de alguma forma. Descartados todos aqueles que foram fraude e aqueles que sobraram são manipulações de energias. Esse aqui, fenômenos paranormais, é interessante também, porque ultrapassa tudo que a gente entende como as limitações do tempo e espaço. Há uma categoria de fenômenos
chamada dermoótica. O que é dermoótica? É a capacidade que uma pessoa tem de ver sem usar os olhos. Como assim? Vai tirar os olhos? Vai fechar os olhos? Não. Eles colocam, os soviéticos fizeram muitos estudos de parapsicologia, eles colocam a pessoa dentro de um ambiente fechado e a pessoa consegue ver além do ambiente. Ou colocam um óculos de chumbo, basicamente um capacete na cabeça da pessoa. Inclusive sem nenhuma possibilidade de visualização abaixo do seu pescoço. E essa pessoa consegue descrever com exatidão e precisão a blusa vermelha que estou usando, o meu paletó azul, consegue descrever aqui o ambiente onde eu estou, não é? Os instrumentos musicais que estão aqui, tudo mais. A pessoa é capaz de ver estando com os olhos vendados ou fechados. Há essa possibilidade. Dermoótica se chama. Há outro fenômeno paranormal chamado retrocognição. Aqui é um fenômeno paranormal também, que é quando a pessoa tem a capacidade de saber o que aconteceu em tempo passado em outro lugar. E estão me entendendo? E aí há algumas pessoas que pegam essa capacidade, relatam, transformam em livro supostamente ditado pelo espírito tal. Quais são as explicações? As explicações, gente, primeiro, não são espíritos. Eu vou dizer por que não são. Se você retirar as pessoas do entorno, não tem lá. É a capacidade que as pessoas têm, algumas pessoas, de falar em línguas estranhas e desconhecidas que nunca aprenderam. Houve o caso do convento onde as freiras, num determinado momento, entre uma guerra e a outra, as freiras daquele convento começaram a falar em várias línguas. Na verdade, elas estavam passando por uma situação estressante, porque uma guerra de um país protestante contra um católico, você sabe o que acontece com os nossos conventos, né? Principalmente naquele tempo. Eu espero que nenhum país protestante faça guerra contra nós mais, né? E nem nós contra eles também. Mas elas entraram num estado de histeria coletiva, também já falamos sobre isso, que é quando um desequilíbrio mental afeta de uma forma aquele conjunto de pessoas e todas passam a ver fantasma, a falar coisas diferentes. Essa é a xenoglosia. Falavam em latim, em hebraico, mas porque elas de algum modo ouviram os padres falarem ou porque havia padres que moravam nos conventos próximos que estavam na Terra Santa e tinham voltado. De algum modo elas se apropriaram daquele conhecimento e falaram aquilo, tá? Bom, há também o fenômeno de precognição ou premonição, que é quando uma pessoa consegue de alguma forma antecipar eventos futuros, e isso causa muita surpresa. Há um fenômeno de clarividência, que é quando a pessoa consegue ver além daquilo que está sendo dito, ela consegue ver cenas que aconteceram em outro ambiente, sem que, de alguma forma, alguém tenha dito para elas. Porém, né, foi nessa questão da clarividência que se descobriu que se, vamos imaginar, aconteceu um assassinato lá na rua direita. Então eles vão chamar uma pessoa clarividente para descobrir quando foi, em que casa foi, em que número foi. Ela só vai conseguir fazer isso, e a parapsicologia já provou, se o acusado estiver perto dela. Se não, se o acusado, por exemplo, pegou um avião e foi para outro lugar, não é possível que descubra-se o assassinato ou o crime que aconteceu e nem que se descubra a casa. É preciso que haja perto, próximo, pelo menos a 50 metros de distância, aquela pessoa. E aí estabelece-se uma comunicação, uma conexão mental misteriosa. Telepatia. Bom, os fenômenos supranormais, gente, nós já investigamos, na verdade. Os fenômenos supranormais, a parapsicologia costuma dizer que estão além das nossas explicações. Supranormais são os milagres. Eu coletei aqui só um apanhado de santos que participaram de fenômenos supranormais, mas vocês sabem que a gente já fez 2 séries sobre isso, né? Sobre os milagres. O Papa Bento XIV, por exemplo, ficou surpreso com a questão das luminescências que envolviam alguns santos. Dá para a gente mencionar São Carlos Borromeu, que havia uma luz intensa quando ele rezava. Uma luz que ofuscava as pessoas. São Felipe Neri, que o quarto dele ele sempre morou em conventos caindo aos pedaços, com as tábuas da porta meio com frestas muito grandes, iluminava amplamente o corredor quando ele rezava nas madrugadas. Santo Inácio de Loyola e santos, todos foram marcados por muitos fenômenos supranormais. Por exemplo, estou citando um deles só, que é a fotogênese, capacidade de produzir luzes. São Felipe Neri, quando dava a bênção para as pessoas, a sua mão se encandecia e as luzes apareciam.
fantasmas e um fenômeno chamado poltergeist. O que significa isso? Eu mencionei falando de uma casa, iniciei falando de uma casa onde à meia-noite em ponto as portas batem, as pedras descem sobre aquela casa, ruídos são ouvidos, luminescências, isso em Goiás. Não está na mídia ainda, não se preocupe, não vai adiantar se pesquisar. Tem um caso muito parecido em Santa Catarina, está na mídia, foi amplamente estudado. Bom, esses casos são certamente realizados quando há uma pessoa que serve de epicentro. Quase sempre o epicentro é uma menina, uma adolescente, e quase sempre houve naquela casa uma cultura repressiva. Por repressivo você pode entender muita coisa. Talvez um pai muito bravo, talvez um pai que prende, talvez um pai agressivo. Há essa relação em 90% dos casos. Não sou eu quem estou dizendo. E dentro disso, dessa possibilidade, muitas vezes esses fenômenos que as pessoas alegam que estão vendo, que o demônio, o diabo pegou tal pessoa, não é nada disso. Trata-se de um fenômeno em que uma transferência misteriosa de causa e efeito acontece entre a mente de uma pessoa consciente, que faz isso inconscientemente, e os objetos ao seu redor. É uma ação mental sobre os objetos, sobre as condições daquele entorno. Quando não tem pessoa nessas casas, isso já foi provado também, não há nenhuma manifestação. De parapsicólogos que pesquisam isso, que quando não tem o epicentro, não vai acontecer. Basta trazer aquele epicentro, aquela pessoa, os fenômenos voltam. Pedras caem do alto, pessoas acordam com as costas marcadas, dizendo que a parapsicologia é um tema importante porque num país pobre como o nosso, com uma situação de saúde pública difícil, ela pode impedir muita gente de ser assaltada por gangues que existem dentro dos círculos religiosos, falando até em nome de Jesus. A parapsicologia pode impedir isso. A parapsicologia vai ser contra a Igreja Católica? Jamais, jamais. A parapsicologia é muito prezada, é muito querida pelos padres estudiosos, porque ela desmascara esses falsos milagres, né, das pessoas aí. Ao mesmo tempo, ela é importante porque, diante dos milagres autênticos, nem ela consegue dar uma palavra. Nem ela consegue. Então, ela é um campo do conhecimento importante. Não se sinta você desiludido, desiludida, porque os milagres efetivamente existem e não sou eu quem estou dizendo. Grandes parapsicólogos dizem, eu não sou parapsicólogo, sou cientista da religião. Eu observo, nas minhas análises, a realidade a partir de 3 campos: a história, a antropologia e a sociologia. Não é a partir da parapsicologia. Mas não se sinta triste, porque a parapsicologia não vem para acabar com a festa de ninguém. E se vocês querem a indicação de um livro muito interessante, Mistérios do Além e do Aquém. Mistérios do Além e do Aquém é um livro que eu indiquei para muitos amigos e amigas, inclusive porque ele tem lá uma parte que fala da morte. Essa parte podia ser um livro à parte, mas ela tem lá uma parte da morte, uma parte dos mistérios que acontecem ao nosso redor, e também uma parte muito interessante que podia ser outro livro, que são os novíssimos, né? Morte, Juízo, Inferno e Paraíso. Muito bem. Tá bom, queridos. Vamos agradecer, então, a Deus por este dia, por esta presença tua, querida, né? E traga mais pessoas. Curte este vídeo, por favor. Compartilhe esse vídeo, porque na próxima quarta-feira, já fique sabendo, vai ser a parte 2 deste nosso conteúdo aqui, tá bom? Vamos aumentar a comunidade de catequista em missão, porque nós oferecemos um trabalho muito legal para a catequese, para as missões, para as pessoas da linha de frente da evangelização. Tudo isso, esses temas, são temas que a gente fez aquela pesquisa lá atrás. E olha que a gente está sendo bem fiel ao que vocês pediram, né? A gente fez uma boa seleção, né? E vocês são os responsáveis por isso. Eu tenho muito orgulho disso, tá bom, queridos? Então, eu quero agradecer a tua presença. Uma boa noite. Vamos pedir as bênçãos de Deus para terminar essa noite na presença amorosa de nosso Deus. Eterno Senhor, nós vos damos graças por estar nesse momento unidos nesta nossa comunhão espiritual, buscando aperfeiçoamento para o nosso conhecimento, para o nosso ministério. Abençoe de forma especial a todas essas pessoas que aqui estão, suas famílias, comunidades, a sua missão,
e conceda-nos o dom da tua paz e da tua alegria de forma permanente. Amém. E estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, um beijo para vocês, até mais, e nós nos vemos aí, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.